Olá, alunos! Estamos gravando a aula em formato de vídeo devido a restrições impostas aí pela pandemia do coronavírus. As nossas atividades deveriam ser presenciais, mas infelizmente o contágio se dá com o contato direto entre as pessoas. E isso deve ser evitado nesse momento. Tentando dar uma continuidade ou uma aparente normalidade às nossas atividades, nós vamos trabalhar com vocês os conceitos que deveriam ter sido trabalhados em sala de aula. Nesta unidade em específico, que refere-se à função exponencial e logarítmica, que consta da unidade 1, seção 3, nós vamos discutir dois conceitos, duas funções extremamente importantes dentro da matemática. A primeira delas é a função exponencial. Nós chamamos de função exponencial a toda função na forma f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Por exemplo, podemos ter a função f de x igual a 2 elevado a x. Nesse caso, a base é o 2 e a nossa variável o x. Ou então a função f de x igual a 2/3 elevado a x, ou a xésima potência de 2/3, que seria a forma mais correta de se expressar esta potência. Como que nós calculamos a imagem de uma potência, de uma função exponencial? Então, vamos ver, por exemplo, qual seria a imagem da função f de x igual a 2 elevado a x para o x igual a 3. Para determinar a imagem da função f de x e 2 elevado a x para x igual a 3, nós vamos então substituir o 3 no lugar da potência, ou seja, se x é igual a 3, então f de x é 2 elevado à terceira, e a potência nada mais é do que o produto de três parcelas iguais à base. Portanto, 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, como 2 vezes 2 é igual a 4, e 4 vezes 2 é igual a 8. 2 ao cubo, ou 2 à terceira, é igual a 8. Um outro caso seria uma potência com expoente negativo. Vamos supor qual será a imagem da função f de x, 2 elevado a x, se o x for menos 2. Nesse caso, se o x for menos 2, a imagem do f de menos 2 é o 2 elevado a menos 2. Aí nós temos uma pequena dificuldade, uma vez que a potência com expoente negativo não pode ser feito de forma direta. E nesse caso, nós vamos aplicar uma propriedade que a gente vai dar uma revisada na sequência, que é toda potência com expoente negativo pode ser escrito em forma de fração. Então, 2 elevado a menos 2 pode ser escrito na forma de 1 sobre 2 ao quadrado. Nesse caso, então, o expoente que era negativo torna-se positivo. E 2 ao quadrado eu consigo calcular. Então, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2. Como o produto de 2 vezes 2 é igual a 4, então é igual a 1/4. Então, a função f de x igual a 2 elevado a x para x igual a menos 2 é igual a menos 4. No trabalho com as potências, nós temos algumas informações, alguns conceitos que são importantíssimos e que nós precisamos rever. Então, o que é a potência? A potência de um número nada mais é, como nós já comentamos, um produto de fatores iguais. Então, assim, 3/4 nada mais é do que o produto do fator 3, que é a base da potência, por ele mesmo. Então, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. É importante destacar
que a potência tem uma terminologia própria. Então, por exemplo, a função f de x igual a elevado a x, nós temos que o f de x, ou seja, o valor de a elevado a x, é o que é denominado de potência de a elevado a x. Nesse caso, a é a base e x é o expoente. Então, assim, por exemplo, na potência 2 elevado à quinta igual a 32, nós temos que 2 é a base da potência, 5 o seu expoente, enquanto que 32 é o que nós denominaremos de potência. Ainda temos que rever alguns conceitos que para nós são fundamentais. Por exemplo, potência com base negativa. A potência 2 elevado a menos 5 é um caso, né, a ser destacado. 2 elevado a menos 5 é o produto de menos 2 por ele mesmo, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Ou seja, 5 parcelas menos 2. O produto de 5 parcelas menos 2 é igual a menos 32. Portanto, a potência menos 2 elevado à quinta, ou melhor, a terminologia correta é a quinta potência de menos 2, é igual a menos 32. É importante observar que necessariamente a base deve estar entre parênteses. Isto não é opcional. Vamos ver aqui o porquê disso. Vejamos então o porquê. A quarta potência de menos 2 é diferente de menos a quarta potência de mais 2, de 2. O porquê que isto acontece? Vamos detalhar um pouco mais. A quarta potência de menos 2, né, que é a leitura correta, né, é igual ao produto do menos 2 por ele mesmo, 4 parcelas. E o produto de menos 2 por menos 2 é igual a mais 2, que multiplicado por menos 2 dá menos 8, que multiplicado por menos 2 dá mais 16. Já na segunda situação, a leitura correta é menos a quarta potência de 2. E, nesse caso, isso nos indica de forma direta menos, entre parênteses, 2 elevado à quarta, que é menos 2 vezes menos 2, desculpa, que é 2, menos 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, ou seja, menos 16. Logo, a quarta potência de menos 2 é diferente de menos a quarta potência de 2, pois 16 é diferente de menos 16. Toda potência elevada a zero é igual a 1. Por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. A zerésima potência de menos 3 também é igual a 1. Nesse ponto, temos que tomar um certo cuidado, porque menos a zerésima potência de menos 1 menos a zerésima potência de menos 3 é igual a menos 1. Ou melhor, menos 3 elevado a zero é igual a menos 1, porque nós temos o detalhe de que o 3 não está entre parênteses. Outra particularidade importante são as potências de base zero. Qualquer número elevado, qualquer número de base zero será igual a zero. Zero ao cubo é zero. Zero elevado a menos 3 também é igual a zero. Outra situação importante que nós devemos considerar: as potências com expoente negativo. A elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a mais b, ou seja, a nossa potência terá um inverso, que é uma fração de numerador 1, e o denominador a nossa potência ou primitiva, só que com expoente positivo.
Da mesma forma, o inverso, 1 sobre a elevado a b, pode ser escrito como sendo a elevado a menos b. Por exemplo, 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 2 elevado à primeira. E 2 elevado à primeira é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio. Ou então, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Eu posso escrever, de acordo com a propriedade citada, que isso é 2 elevado a menos o menos 3. E menos o menos 3 é 2 à terceira, que é igual a 8. Finalizando, as funções exponenciais são aquelas funções que têm a forma f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. O exemplo que nós destacamos foi o 2 elevado a x, ou a xésima potência de 2/3. Duas propriedades importantes que devemos comentar, embora a gente não vá trabalhar com profundidade. Primeiro, a base, se ela estiver entre 0 e 1, a nossa função será sempre decrescente. Se a base for maior que 1, ela será crescente. A imagem da função é sempre positiva, qualquer que seja a nossa função. Nesse ponto, em aula, nós daremos uma pausa para exercícios. Então, estou propondo para vocês aqui, a título de exercício, a função f de x igual a 3 elevado a x. Qual é a imagem para essa função se x for igual a 2, ou se x for igual a 0, ou se x for 4, ou x menos 1, ou x igual a 3. Na sequência, nós vamos postar a videoaula referente à função exponencial, que refere-se ainda a esta seção.